Graça e paz, nação do avivamento, graça e paz, povo de Deus. Estou aqui na nossa igreja, Maná 12 sede, e juntamente com alguns irmãos que hoje estamos aqui funcionando como intercessores e orando, esperando em Deus o tempo de voltar aos cultos presenciais, às celebrações. Mas enquanto isso não acontece, Deus tem nos dado essa oportunidade maravilhosa através da internet, que você aí na sua casa está recebendo a palavra de Deus. Amados, nós estamos em plena campanha aqui dos 7 mergulhos para a sua vitória, baseado na vida de Naamã. 7 mergulhos para a sua vitória. Hoje é o terceiro mergulho. O primeiro mergulho a gente viu que Deus tem solução para nós, Deus tem solução para você, qualquer que seja o problema. E o segundo mergulho, que foi domingo passado, nos disse ali, nos falava que nós precisamos levar a nossa vida a Deus, e especialmente o nosso problema, no caso de Naamã, a sua lepra, a sua dor, a sua tristeza. Naamã levou tanta coisa, ele levou ouro, prata, roupas finas, para tentar receber o milagre de Deus. E Eliseu recusou tudo aquilo, porque Deus não precisa que a gente leve um monte de coisa, dinheiro, ouro e tanta coisa, porque a gente está querendo o quê? Comprar a Deus. Não se compra milagres, mas o que Deus quer é a nossa vida, e particularmente a nossa dor, o nosso sofrimento. É isso que a gente tem que levar diante de Deus, é isso que Ele quer, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos tratar. Muito bem, e hoje o terceiro mergulho tem o seguinte tema: Deus sabe por onde deve começar o seu tratamento. Amém? Deus sabe por onde deve começar o seu tratamento. Essa palavra mergulho, ela é bem sugestiva nessa campanha. Por quê? Porque mergulho fala de você submergir, O mergulho na água, você afunda, você vai lá no fundo, você é completamente coberto por aquilo que você mergulha. E quando a gente fala 7 mergulhos para a sua vitória, são 7 mergulhos na palavra de Deus. Na palavra de Deus, que vai nos trazer a vitória, baseado nesses 7 mergulhos de Naamã. Então, note que o primeiro mergulho, como eu acabei de falar aqui, Deus tem solução para você, então mergulhe. E depois, Deus quer o seu problema, Ele não quer nada seu, Ele quer a sua vida, quer o seu problema, quer a sua dor, para Ele tratar. Aí já é o segundo mergulho. E hoje, Deus sabe por onde vai começar o tratamento na sua vida, é o terceiro mergulho. Então, a ideia aqui é a gente ir mergulhando na palavra de Deus, a gente ir se aprofundando na palavra de Deus. E é essa palavra que vai nos trazer a cura, que vai nos trazer a bênção, que vai nos trazer a vitória. Amém? É claro que junto com isso nós estamos orando. Você pode enviar o seu pedido por WhatsApp, escreve o seu pedido e mande para a igreja, ou mande aí no Instagram, no nosso canal, que aí a gente vai pegar esses pedidos e, juntando com os pedidos presenciais que a gente recebe, a gente vai estar orando semanalmente. E na última semana, no último mergulho, esses pedidos todos serão mergulhados, literalmente, um ato profético que vamos fazer na nossa estância em Israel. Muito bem, eu quero ler a palavra de Deus aqui, que está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 9 a 19, essa parte da história, quando Naamã ele chega até a casa de Eliseu, do profeta Eliseu, para buscar o seu milagre. Quem está chegando hoje, pegando essa série hoje, que já é o número 3, e não conhece bem essa história, Naamã era um general da Síria, rico, famoso, muito importante, porém ele tinha lepra, e lepra não havia cura naquela época. Ele foi informado que em Israel havia um profeta que curava, que se ele fosse até esse profeta, ele ficaria curado. Então ele vai até a casa do profeta. Aí agora a gente vai começar a ler, a partir do versículo 9, de 2 Reis 5, quando fala que Naamã chega na casa do profeta Eliseu. Então diz assim a palavra de Deus:
Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa do profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado e me curaria da lepra. E Naamã continuou dizendo assim: não são os rios Abana e Farfar em Damasco, lá na Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos, os soldados que foram com ele, aquelas pessoas muito simples, servos desse general Naamã, lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém? Eu vou ler aqui até o versículo 13, depois a gente continua até o 19. Amados, olha só, hoje a gente vai aprender que o trabalho de Deus na nossa vida, ele tem começo, meio e fim. Então, quando nós nos aproximamos de Deus ou vamos até Deus para Ele fazer uma obra na nossa vida, Deus já estabelece como que Ele vai fazer esse tratamento. Não somos nós que temos que definir para Deus o que Deus vai fazer ou por onde Deus vai começar a trabalhar. Por isso que este mergulho tem como título: Deus sabe por onde deve começar o seu tratamento. Porque às vezes nós estamos com um problema e nós achamos que esse problema tem que ser resolvido. Mas esse problema que a gente está vendo como algo muito grande, ele pode ser apenas um subproduto do problema principal. Ele pode ser um sintoma até de uma causa muito maior, muito mais grave. E a gente não sabe, a gente quer resolver aquele problema. E se a gente tiver esse problema resolvido, pode ser que a gente fique muito pior ainda depois. A causa tem que ser resolvida e só Deus conhece isso. E Naamã, ele tinha um problema muito sério. O problema de Naamã residia na alma dele. O ser humano, ele é composto por 3 partes, nós sabemos disso, né? Corpo, alma e espírito. São 3 partes. O corpo de Naamã estava coberto de feridas, de lepra. Ele iria morrer realmente com aquele problema ali se não fosse curado. Então Naamã olhava para o corpo dele e ele queria uma solução para aquela lepra, para aquele problema. Então quantas vezes, né, a gente tem um problema e a gente quer uma solução, a gente busca Deus, busca outros recursos e a gente quer resolver aquele problema. Mas pode ser que aquele problema seja apenas um subproduto, como eu falei aqui antes, né, de um problema muito maior, que você tem que resolver primeiro, resolvendo aquele problema, até esse que você acha que é muito grande, que está aparente, some, desaparece. Então, essa era a situação de Naamã. Naamã, ele tinha um problema no seu corpo, mas ele tinha um problema na sua alma e tinha um problema no seu espírito. A verdade é que neste mundo, a gente é um mundo que sofreu a queda, né? Um mundo de maldição. Então essas 3 áreas da nossa vida, essas 3 partes, elas foram comprometidas. É corpo, alma e espírito. Só que às vezes a gente pensa que aquele problema que está acontecendo é o maior, Deus tem que começar por aquilo ali, tem que resolver aquele, e Deus sabe que não é por ali, Ele tem que resolver um outro para poder eliminar esse problema. Então, muito importante a gente entender esse conceito do tratamento de Deus.
Deus sabe por onde deve começar o seu tratamento, o meu tratamento, o tratamento de qualquer pessoa no mundo. Por isso que a gente tem que ir até Deus e deixar Deus nos tratar. Amém? E entregar a nossa vida a Ele e deixar Ele tratar. Naamã tinha um problema no corpo, a lepra era visível, mas Naamã tinha um problema na alma, que ele não via. Problemas na alma a gente não vê, a gente sente, às vezes nem sente, às vezes a gente nem sente, só que o problema na alma ele vai aparecer no corpo. Naamã também tinha um problema no espírito, porque ele não servia o Deus verdadeiro, né? Ele adorava um falso Deus, ele adorava um Deus lá da terra dele, ele não adorava o Deus de Israel. Ele só foi até o profeta Eliseu porque ele ouviu dizer que ali tinha cura. Ele já tinha recorrido a todos os médicos, toda a situação possível. Ele era um homem rico, famoso. Então ele só foi por causa disso, mas não foi por causa do Deus de Israel. Eles nem gostavam de Israel, mas já que ali tem a solução, eu vou. Aí ele foi. Mas onde que estava o problema de Naamã? Estava no corpo? Sim. Estava no espírito? Também. E estava na alma? Também. Mas por onde Deus queria começar a trabalhar com Naamã? Deus queria começar a trabalhar pela alma. A ferida na alma de Naamã era o mais grave e era o causador de tudo na vida dele. Então, queridos, olha, o Espírito Santo de Deus, ele está nos falando aqui, e também aí a você na sua casa. E o Espírito Santo vai falando, vai tocando e vai mostrando por que eu estou passando por esse problema aqui. Eu estou passando por essa situação e eu quero que saia, que resolva. E parece que Deus não está tratando isso aqui. Porque não é por aí que Deus quer começar a tratar. Entendeu? Não é por aí. Deus quer começar a tratar uma outra área. Essa área aí é apenas um reflexo do que já está acontecendo em você em outra esfera. E no caso de Naamã, era a esfera da alma. E Naamã, ele tinha uma doença na alma. A alma de Naamã era tão ferida e que se manifestava alguns sintomas, né? E o sintoma principal aqui que a gente vê manifestado em Naamã é o orgulho. Então, orgulho é uma das doenças da alma. A alma tem várias doenças. E o orgulho era uma doença forte na vida de Naamã, na alma de Naamã. Ele era uma pessoa orgulhosa, sabe? Era uma pessoa cheia de orgulho, de vaidade. E estava com aquela lepra, e por cima da lepra ele tinha aquela farda bonita, cheia de medalhas, mas por trás estava leproso. Isso, até a vida de Naamã, ilustra o que o próprio Naamã estava passando, sabe? Vamos imaginar aqui, entender essa farda bonita de Naamã, cheia de medalhas, porque a Bíblia diz que Naamã era um general muito condecorado. Isso já está nos mostrando para a gente começar a visualizar a farda dele, entendeu? Então, essa farda é como se fosse o corpo de Naamã, sabe? E por trás do corpo, o que vem? A alma, não é? Vem a alma e vem o espírito. Então, quando Naamã tirava aquela farda bonita, cheia de medalhas, de prêmios, o que aparecia? Uma pele toda carcomida, né? Toda comida pela lepra. Então, vamos imaginar a alma dele toda ferida, o corpo bonito, a alma ferida. E assim estava Naamã, assim estava Naamã. Mas, no caso bem específico dele, o corpo dele demonstrava todas aquelas feridas. Mas a alma dele estava muito mais ferida ainda. Estava muito mais ferida. E Deus resolve começar pela alma. Então, quando Naamã, ele chega na casa de Eliseu com aqueles ouro, prata, roupas finas, ele chegou com aquilo tudo ali para impressionar, para pagar. Ele chegou com aquilo tudo e ficou lá na porta, e o servo de Naamã, ele foi até Naamã, o servo de Eliseu foi até lá o profeta e falou: olha, o general está aí fora, Naamã está lá com uma comitiva enorme. Aí o Eliseu falou assim: tá bom, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão
que ele vai ficar completamente purificado da lepra. Então, olha só, uma coisa simples, né? Uma palavra simples, manda ele lá dar 7 mergulhos no Rio Jordão, que ele vai ficar curado da lepra. Imagine você, cada um de nós, você que está aí me ouvindo em casa, você chega com um problema desse, né, de saúde, como era o caso de Naamã, de lepra, e você chega até a casa de um profeta, a uma igreja, e o pastor não vai nem lá te receber, mas manda um mensageiro, e aquele mensageiro chega até você e fala assim: olha, o homem de Deus falou para você dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, você vai ficar curado. Ora, se eu estou com um problema, uma enfermidade, eu cheguei lá no local, e para receber minha cura, e vem uma informação para eu fazer alguma coisa simples, que é chegar ali num rio que estava logo na esquina ali, e dar 7 mergulhos, e ficar curado, o que eu vou fazer? O que você faria? Você iria lá dar os 7 mergulhos? Sabe? Não interessa se o profeta veio te atender, se mandou um mensageiro, o importa é que você não foi buscar uma solução. Não foi buscar uma solução, é ter uma solução. A solução é dar os 7 mergulhos. E por que Naamã não conseguiu fazer isso? Coisa tão simples. Olha só, amados, lendo aqui o versículo 11, olha o que aconteceu. Diz assim: mas Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado com essa orientação. A orientação para ele ficar curado. Ele ficou indignado. Por que ele ficou indignado? Então comece a ver que havia um problema sério na alma dele. Havia uma ferida na alma dele. Aí que a gente começa a ver. Quando você olha para você e vê que, poxa, era tão fácil ele fazer isso, mas quando a pessoa tem determinadas feridas na alma, coisas que para outros são tão fáceis e simples, para essa pessoa com ferida na alma, se torna muito difícil, se torna muito complicado. Igual uma pessoa que tem um problema no espírito, também se torna muito complicado coisas tão simples de fazer. Igual uma pessoa que tem uma ferida no corpo também. Tem coisas que a pessoa não consegue fazer porque tem um problema físico, né? Então, qualquer problema, seja no corpo, na alma ou no espírito, vai dificultar as pessoas de fazerem determinadas coisas. No caso de Naamã, uma coisa tão simples, dá 7 mergulhos, e ele arrumou uma encrenca tremenda, tamanha dessa. Versículo 11, ele diz que ele ficou indignado. Sabe, a indignação entrou na alma dele, no coração dele. A indignação. E por que ele ficou indignado? Olha só, ainda no versículo 11, e ele saiu da casa dizendo, nós estamos lendo 2 Reis 5, a partir do versículo 9, 2 Reis 5, a partir do versículo 9, você que chegou agora, que entrou agora também aí no ar, tá? Para você não se perder aí, você poder acompanhar, 2 Reis 5, versículo 9, eu estou lendo o 11, né? Que diz que ele ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. O profeta ia sair para receber ele, né? Sair para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor. Olha só, hein? Ele ainda vai até direcionando como que o profeta deveria fazer. A expectativa dele em relação ao profeta. O profeta ia sair para receber ele, ia de pé invocar o nome de Deus, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão no lugar afetado, e lá onde estava a lepra, ele ia colocar a mão, tudo isso ele imaginou. Aí, me curaria então da lepra, eu ia ficar curado. Então ele ficou indignado porque o profeta não veio e mandou o mensageiro. Subiu a indignação. E depois, aí ele continua dizendo ainda no versículo 12: será que não poderia, ele diz assim, não são os rios Abana e Farfar em Damasco? Damasco é a capital da Síria, que está agora atualmente destruída, né? A Síria, Damasco é a capital, ainda hoje, né? Uma das cidades mais antigas do mundo. Então ele diz, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E olha que era mesmo. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então a primeira coisa que apareceu, o primeiro sintoma foi indignação. Ficou indignado, porque ele não foi receber. Depois ele ficou
decepcionado quando o profeta mandou eles mergulhar no Rio Jordão. O Rio Jordão, ele, em vários pontos a água é barrenta, né? Tem muita barro e fica aquela água meio turva. E esses rios que ele anota aqui, aponta aqui, Abana e Farfar, lá em Damasco, eram considerados, um deles, por exemplo, era chamado de Rio Dourado. Por quê? Era água tão limpa, tão cristalina, que quando o sol batia, parecia que era um lugar assim com ouro. Por isso chamava de Rio Dourado. Então o rio era lindo, limpo, maravilhoso. E o Rio Jordão, um rio simples, água barrenta em muitos pontos. Ele falou assim: por que ele mandou mergulhar nesse rio? Não são os rios de Damasco melhores? Eu não poderia mergulhar neles e ficar curado? Então veja que o tempo todo ele está querendo direcionar tudo. Ele está querendo direcionar o profeta que tinha que vir falar com ele, não era o mensageiro. E o profeta, além de falar, o profeta tinha que levantar a mão, ficar de pé e fazer um monte de ritual. E o profeta não fez nada disso, nem apareceu, ele ficou indignado. E quando soube que a ordem, a direção era para ele mergulhar no rio, ele falou: vai mergulhar nesse rio de água barrenta? Eu tenho um rio lá, o Rio Dourado lá na Síria, aquele rio maravilhoso, por que eu tenho que mergulhar nesse rio? Aí você vai vendo o orgulho o tempo todo. Um homem cheio de lepra no corpo, caminhando para a morte, mas cheio de orgulho na alma. Aí agora você começa a ver, você de casa aí começa a ver também, que o maior problema dele não era a lepra no corpo, o maior problema dele era a alma. Por isso que Deus começa a tratar a alma. Aí você pergunta assim: ora, mas aonde está esse tratamento da alma que Deus começou? Me mostra aí. Eu já te mostrei. Quando ele chegou, que o profeta não foi recebê-lo, já começou o tratamento de Deus. Porque um profeta, ele não faz as coisas por ele faz orientado por Deus, assim como uma igreja. Então, porque o normal seria o quê? Naamã, Eliseu ia lá receber o general Naamã, general, qualquer pessoa que fosse. Eliseu era uma pessoa simples, ele ia recebe qualquer um, mas nesse Deus falou: fica aí, manda um mensageiro, vou começar a tratar a alma desse rapaz, vou começar a tratar ele, mas eu vou tratá-lo por aonde tem que começar o tratamento. Ele está pensando que é pelo corpo, mas ele vai ver que o maior mal dele, a maior lepra dele está na alma. Queridos, nós não somos melhores do que Naamã, nem eu, nem você que está em casa, nem os intercessores que estão aqui, não somos melhores que Naamã. Nós fomos prejudicados no corpo, na alma e no espírito, por causa da queda, por causa do pecado. Então nós precisamos sondar a nossa vida, o nosso interior e ver como é que está. Se ele está com muita arrogância, orgulho, vaidade, uns desejos descontrolados, umas coisas estranhas, umas vaidades. A gente tem que começar a ver, a gente se perguntar se não tem algum problema na nossa alma, tá? Que a gente precisa de tratamento. A gente precisa ver isso. A gente não pode achar, porque a gente só olha o corpo. Então entenda uma coisa: nós só olhamos o corpo, aprendemos a olhar o corpo, e não somos nós só não. Só nós simples não. Se você for, inclusive a ciência, os médicos normalmente olham o corpo, foram treinados a olhar corpo, órgãos, sabe? Não foi treinado para olhar a alma, muito menos para olhar espírito. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes, doenças que estão na alma, no corpo, são reflexos apenas de a doença que está lá na alma, lá no interior. Isso começa a brotar, pipocar no corpo. Aí corta, opera, tira o tumor, daqui a pouco aparece outro lugar, corta, sabe? Aí a dor aqui, aí resolve, aí dá outro tipo de dor. Aí a dor no estômago resolve, dá dor de cabeça, resolve, dá dor na coluna, resolve, dá no rim. Pera lá, o que está acontecendo? Se resolveu, voltou, porque está na alma. Resolveu aqui, ela vai procurar outro lugar, enquanto ela não for sarada, a pessoa vai estar tendo problema no seu corpo. Então
É isso que estava acontecendo com Naamã. E Deus vai tratando do corpo dele, né? Deus vai tratando da alma dele, e vai tratando. Não vai. Manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, porque Deus já sabia que ele era todo vaidoso com aqueles rios da Síria, Abana e Farfar. Era vaidoso, olha que rios lindos. Manda ele dar 7 mergulhos lá no Jordão. E ele ficou indignado e foi embora furioso. Então olha só, primeiro vem indignação. Olha os sintomas da alma ferida. Vem indignação. Depois vem uma decepção e ele começa a reclamar, e depois dessa decepção vem a fúria. Ficou furioso, ficou com raiva do profeta, nem foi atender ele. Raiva do profeta que ele nem viu. Raiva do profeta que deu uma dica para ele ficar curado. Veja que quando a alma está ferida, gente, a pessoa comete loucuras, mas Deus está tratando. Deixa aí, vamos tratar. Deixa que ele está sendo tratado, sabe? Às vezes a gente quer se meter no tratamento de Deus. Nós precisamos ser profetas, ou ser proféticos. Não precisa nem ser profeta, ser profético. Entender que algumas situações Deus está tratando. E Naamã foi tratado. Eliseu nem se preocupou, ficou lá e Deus tratando. E Naamã sendo tratado no nível da alma. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui com relação aos rios. Abana de Farfar, rios dourados, rios maravilhosos da Síria e o Rio Jordão. Às vezes nós olhamos, nós temos aquela mania, né, de como seres humanos, de ver o que é que está aparente. Então Naamã olhou assim, comparou o Rio Jordão com o Rio Abana e Farfar, viu que o rio da Síria era muito melhor que o Rio Jordão de Israel. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido, uma revelação de Deus, tá? Não importa a aparência, o que importa é a unção. Amém? O que importa é a unção. Não importa a aparência da pessoa ou do lugar, o que importa é a unção que essa pessoa ou esse lugar tem. Pode ser muito bonito, muito grandioso, muito glorioso. Isso serve para pessoas, serve para a igreja, isso serve para qualquer situação. Pode ser muito bonito, muito grandioso, mas pode não ter unção. Se não tiver unção, não adianta. Então, o Rio Jordão, olha o que tinha acontecido com o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele recebeu a arca do Senhor. Os pés dos sacerdotes, quando Josué vai para a conquista de Canaã, quando os pés dos sacerdotes com a arca tocam no Rio Jordão, o rio se abre como o mar vermelho. Olha que coisa poderosa. Aí passou a arca do Senhor naquele rio. E mais à frente, já muito depois, o Senhor Jesus é batizado no Rio Jordão. É batizado no Rio Jordão. Então entenda uma coisa aqui no mundo profético. O mundo profético não tem passado, presente e futuro, sabe? Jesus seria batizado no Rio Jordão muito tempo depois, mas o Rio Jordão já estava com a unção do batismo de Jesus, porque o que Jesus ia fazer no mundo espiritual já estava feito. Então quando Naamã entra naquelas águas, foi uma água que passou por ela a arca do Senhor, foi uma água que recebeu a glória do Senhor Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, muito tremenda, muito especial. Quando nós somos batizados, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando nós somos batizados, os nossos pecados são lavados, sabe? Os nossos pecados são lavados e levados pela água. Amém? Então o batismo é uma cerimônia de purificação. Batismo é uma cerimônia de lavagem de pecados, é o que diz a palavra de Deus. Então, os nossos pecados são lavados no batismo. Agora eu te pergunto, Jesus tinha pecado? Responda aí da sua casa. Jesus tinha pecado? Não. Jesus se batizou apenas para se identificar conosco, pecadores que somos, para se identificar conosco. Mas Jesus não tinha pecado. Então, quando Jesus foi batizado por João Batista naquele rio, no Rio Jordão, o que ficou naquela água? Vou dizer uma coisa para você: pecado não ficou, porque ele não tinha. Então o que ficou naquela água foi a glória de Deus que estava sobre ele e foi lavado e ficou naquela água. Quando Naamã entra naquela água, entrou numa água ungida, numa água cheia de unção, por onde passou a arca e por onde tinha vestígios da glória de Deus que saiu do corpo de Jesus
Batista, e aquele poder, aquela unção, limpou a lepra que estava sobre ele, na alma dele, no espírito dele. Amém? Aleluia. Pule do seu sofá aí, dê glória a Deus, porque é como o Senhor faz, é como o Senhor trabalha, é como o Senhor trata. Amém? É coisa tremenda, é uma coisa maravilhosa o tratamento de Deus. Aí olha o que Deus ele faz com este homem para continuar trabalhando no orgulho dele, para gerar humildade nele. Deus vai agora e usa os servos dele. Deus vai agora e usa aqueles soldados, pessoas simples, pessoas pobres, pessoas que estavam ali carregando a bagagem dele. Olha só o que essas pessoas dizem no versículo 13 para Naamã. Elas dizem assim: mas os seus servos lhe disseram, meu pai, aí chama ele até de pai, para ir quebrantando ele, aquele homem durão, né? Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? O general está acostumado com batalhas, com guerra, com coisa pesada. Se ele te pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Só isso. Em outras palavras, o senhor está criando tanta confusão. O senhor está falando de rei da Síria, o senhor está indignado, o senhor está furioso. Nós não estamos conseguindo ver essa confusão toda, esse problema todo, meu pai. É uma coisa tão simples, é só dar os 7 mergulhos. Então Deus usou aqueles servos, e aqueles servos, com humildade, despertou um pouquinho o coração dele, e ele então, no versículo 14, diz assim: assim ele desceu o Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então entenda agora uma coisa, querido. Depois que ele se quebrantou, quando que ele se quebrantou? Quando os servos falaram com ele. Porque ele podia dizer para os servos assim: não quero saber de nada não, quem autorizou vocês falarem comigo? Vamos embora, pega as coisas, vamos voltar. E ele iria embora com a lepra dele. Mas ele se quebrantou e ouviu os servos, sabe? Quando você começar a ouvir pessoas menores que você, em lugares mais simples do que o que você convive, quando você começar, aí a sua cura está chegando para a sua alma. Amém? Então ele deu os 7 mergulhos, ficou curado do corpo, ficou purificado. Curou o corpo, por quê? Porque primeiro curou a alma. Primeiro ele se quebrantou, aí curou o corpo. Aí com a cura do corpo e a cura da alma, restava o quê? A cura do espírito, né? Restava a cura do espírito. Então vamos continuar a leitura aqui. Então Naamã, né, e toda a sua família, toda a sua comitiva, versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Aí sim, aí voltou à casa do homem de Deus, que eu quero chamar aqui de casa do milagre. Viu que quando ele saiu, ele deu as costas para a casa do milagre. E ia sair sempre com a doença. Sempre que a gente dá as costas para a casa do milagre, a gente continua com a doença. Mas ele foi lá, obedeceu, depois voltou na casa do milagre, versículo 15. E ao chegar diante do profeta, aí sim o profeta foi receber ele. Então quando ele chegou a segunda vez, o profeta já estava lá. Por quê? Porque ele já estava curado na sua alma. Aí agora o profeta o recebeu. Aí versículo 15, ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus, que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Amém? Não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Aí ele está com todos aqueles presentes, ouro, prata, roupa, aquela riqueza toda, né? Aí pede para Eliseu aceitar um presente. Aí, olha o versículo 6. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor Yahvé, a quem sirvo, que nada aceitarei,
E embora Naamã insistisse, por favor, é só um presente, aceita, por favor, preparei isso para você, para o Senhor aí. Embora insistisse, Eliseu recusou. Ele teve que voltar para casa com aqueles presentes todos, com tudo aquilo ali. Aí eu te pergunto, por quê? Porque isso fazia parte do tratamento de Deus, sabe? Para ele ver, Deus ainda trata ele no finalzinho, mesmo ele já curado, Deus ainda dá uma dose de reforço final para ele entender uma coisa, que o dinheiro dele não comprava nada com Deus, nada é comprado por dinheiro. Não adianta ser orgulhoso, querer influenciar homem de Deus, nada disso vai ter valor. O que vale para Deus é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. Aí ele então, com esse tratamento final, ele volta para sua casa, porque a gente sabe que quando o profeta Elias, que foi o líder de Eliseu, chegou na casa daquela viúva, ele nem esperou a viúva oferecer, ele pediu, e a viúva só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha para fazer um pedacinho de pão. E o que ele falou? E o que Elias falou? Vai lá e prepara e traz primeiro um pedaço para mim. Ele ainda pediu uma oferta, e ainda oferta de primícia. A oferta de primícia, o primeiro para o profeta ali, primeiro para Deus. Então, o problema de Naamã não ter recebido aqui não tinha nada a ver com oferta. É que nesse caso ainda estava ligado ao tratamento de Naamã, de orgulho. Deus não é comprado, Deus não pode ser comprado. E o homem então, ele fica completamente curado. Aí no versículo 17, ele diz: já que não aceito o presente, apenas permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará sacrifício a nenhum outro Deus senão o Senhor Yahvé. O que significa isso? Que quando ele chegasse lá na terra na sua terra na Síria, ele iria colocar aquelas terras de Israel e ajoelhar em cima e adorar a Deus, uma forma dele honrar a Deus. Queridos, eu quero destacar rapidamente aqui 3 consequências de uma alma ferida. Rapidamente, 3 consequências de uma alma ferida baseada nessa experiência de Naamã. Então anote aí, você que está em casa tranquilamente, anote, você que está aqui também pode anotar. Primeira consequência de uma alma ferida: uma alma ferida adoece o corpo, baixa a imunidade e atrai espíritos imundos. Uma alma ferida adoece o corpo, baixa a imunidade e atrai espíritos imundos. Veja que Naamã tinha uma ferida na alma. Qual era o nome dela? Orgulho. Ele tinha essa ferida do orgulho na alma dele. Essa ferida atraía o quê? Essa ferida adoecia o corpo dele. O corpo dele estava doente por causa da sua alma ferida. E a imunidade da pessoa com alma ferida é baixa. Uma pessoa com alma ferida, ela está sempre pegando doença, porque a imunidade é baixa. Isso é comprovado cientificamente. Pessoas aborrecidas, pessoas estressadas. O que é estresse? O que é aborrecimento? Indignação, fúria. Diz que ele estava indignado, furioso. Então tudo isso estressa o corpo da pessoa, estressa o metabolismo e baixa a imunidade. Quando baixa a imunidade, as doenças são favorecidas, certo? Então uma alma ferida adoece o corpo, baixa a imunidade e atrai espíritos imundos. Entenda isso. Uma alma ferida, com a ferida aberta, não tratada, é igual uma pessoa com uma ferida na perna, que não trata, e as moscas vão lá e botam os seus ovinhos, e a pessoa pode até perder aquela perna. Assim acontece com a alma. Se não tratar a ferida da alma, ela, além de adoecer o corpo, baixar a imunidade, e olha que a gente está num período que a gente não pode ter imunidade baixa, desse vírus, e além disso, atrai espíritos imundos. São pessoas que elas estão de um jeito, daqui a pouco elas mudam.
daqui a pouco elas estão furiosas, daqui a pouco elas estão indignadas, daqui a pouco elas estão aborrecidas, daqui a pouco elas estão felizes, e vai mudando. É uma coisa, isso é espírito imundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda alma ferida, toda ferida de alma, ela forma um cativeiro que aprisiona a alma da pessoa, as emoções da pessoa, e até o seu espírito ficam aprisionados num cativeiro. Num cativeiro, ele fica sob o comando de um carcereiro. Então agora faz isso, agora fique bem, a pessoa está bem. Agora fique abatido, jogado no canto, a pessoa fica abatida, jogada no canto, sabe? Agora fique aborrecido, dando soco, batendo a cabeça na parede. Agora a pessoa vai ficar aborrecida, dando soco, batendo a cabeça na parede, porque uma ferida na alma, ela cria um cativeiro espiritual. É muito sério isso, cria um cativeiro. Por isso que Deus começou trabalhando Naamã pela alma. Tanto é que depois, o que Naamã fez? Não há outro Deus, o que ele disse? Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Naquele momento ele estava renunciando ao Deus que ele servia. O Deus que ele servia era um demônio chamado Rimon. Então ele disse: nunca mais servirei a Rimon. Ele ficou liberto de Rimon. Ele ficou liberto desse demônio, desse espírito imundo. Isso está tudo aqui nessa palavra. Entendeu? Tudo aqui nessa palavra. Por isso que o corpo de Naamã era tão enfraquecido, porque a alma dele estava presa, estava num cativeiro. Hoje há muita gente tão desesperados, porque sabe que estão enfraquecidos. Mas eu quero dizer para você, que nesse terceiro mergulho que você está dando aqui, esse terceiro mergulho que vai trazer sua vitória, olha só, você está num nível, você foi mergulhando, você deu um primeiro mergulho, um segundo, agora está no terceiro. Nesse terceiro, sabe o que está acontecendo? As águas estão passando lá por dentro da sua alma, sabe? Esse terceiro mergulho é curando lá aquelas feridas, aquelas coisas que foram feitas com você lá atrás, às vezes até desde a infância, te feriram, te marcaram, aprisionaram sua alma, sabe? Aquelas coisas terríveis, e a água está passando e está limpando, e você está mergulhando. São 7 mergulhos. São 7 mergulhos. Por que 7? Porque 7 é o número do Senhor Jesus. 7 é o número do Senhor Jesus. Você lê o Apocalipse, você vai ver ele representado de várias maneiras, com o número 7, porque o 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. 7 mergulhos, que é o número do Senhor Jesus, o número de Deus, no Rio Jordão, que tem a glória de Deus espalhada nele. Meu Deus, durante 7 vezes. Que ato profético poderoso! Que ato profético tremendo! Aleluia! Aleluia! Olha, esse é o nosso Deus. Você está mergulhando, as águas estão passando. Então, a primeira consequência, sabe, da alma ferida é essa. Ela adoece o corpo, ela baixa a imunidade e ela atrai espíritos imundos para a vida da pessoa. Mas nesse mergulho, isso sai, assim como saiu da vida de Naamã. Deus tem maior interesse nisso, né? Você acha que Deus quer que a gente fique doente? Né? Deus não criou doença, querido. Deus não criou doença nem para o corpo, nem para a alma, nem para o espírito. Quando Deus criou o ser humano, colocou no Éden, eles não adoeciam nem morriam. No final dos tempos, nós voltaremos para o Éden, não vamos adoecer, não vamos morrer, diz lá o Apocalipse. Então Deus não criou doença. Doença é por causa da queda, por causa do pecado, por causa de ação de Satanás. Por isso, quando você chega a Deus, Ele te cura, corpo, alma do espírito. Ele tem prazer nisso. Esse é o desejo do coração de Deus. Se bater na porta do milagre, recebe o milagre. Amém? Se der as costas, parar na casa de milagre, fica sem milagre. Ok? Vamos lá, então, a segunda consequência de uma vida com ferida na alma. Segunda consequência: uma alma ferida fecha as portas para as bênçãos de Deus. Uma alma ferida fecha as portas para as bênçãos de Deus. Queridos, olha, quando Naamã chegou até a casa de Eliseu, sabe, cheio de ferida no corpo, não sabia que tinha ferida na alma, mas estava também. Quando ele chega à porta, o que aconteceu com a porta da casa de Eliseu? Que é a porta do milagre. Ela se abriu.
Quem saiu de lá de dentro? Um mensageiro de milagre. O mensageiro, a Bíblia diz que o mensageiro saiu. E o mensageiro saiu o quê? Com uma palavra de milagre. O homem de Deus mandou você dar 7 mergulhos no Rio Jordão, você vai ficar purificado da sua lepra. Só isso. Então a porta abriu. Mas o que Naamã fez? O que? Eu esperava que ele viesse aqui, que ele levantasse a mão, que ele fizesse o ritual. Ele está pensando o quê? Virou as costas, saiu dali furioso. O que o mensageiro fez quando ele saiu? Fechou a porta. A porta não é para ficar aberta. Abriu a porta para ele e liberou a bênção. Mas a ferida da alma de Naamã fez com que a porta da bênção fosse fechada. Ele fechou a porta de novo, voltou. E aí, o homem foi embora, saiu daqui furioso. E Eliseu certamente disse para ele assim: tudo bem, deixa que Deus está tratando. tem hora que eu falo para alguns discípulos assim, né? Deus está tratando, Deus está resolvendo, deixa isso com Deus, espera Deus falar, porque a gente é muito humano, a gente quer ser muito humano, somos humanos, precisamos caminhar no mover profético. A gente quer a resposta toda hora, a gente quer as coisas tudo certinho, a gente quer tudo do nosso jeito. Deus começa a trabalhar por onde Ele acha que deve. Amém? Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Então, olha lá, essa é a segunda consequência de uma alma com ferida. Uma alma ferida fecha as portas para as bênçãos de Deus. Ele virou as costas, a porta fechou. Virou a porta fechou. Certo? Agora, uma alma, quando a pessoa não tem ferida na alma, a porta se abre e se escancara, né? Escancara. A porta tem uma abertura imensa. Isso aconteceu com aquela mulher cananeia. A mulher cananeia, ela foi até o Senhor Jesus. A sua filha estava cometida de uma opressão maligna, uma doença terrível, espiritual. E Jesus falou assim: não é bom que a gente tire o pão né, dos filhos e dê os cachorrinhos, né? Dizendo, primeiro a bênção é para o judeu e não para os cananeus. Mas sabe o que a mulher disse? A mulher falou assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Olha a humildade, a mulher cheia de humildade, né? Ela nem se preocupou com aquela palavra. Até os cachorrinhos comem das migalhas. Se me der uma migalhinha dessa que pode dar um pão para o judeu, a migalhinha que cai, sabe? Aquela migalhinha, eu sei que vai resolver meu problema. Aí, sabe o que ela fez? A porta que estava aberta se escancarou assim, já. E Jesus falou: pode ir que a tua filha já está curada, pode ir que ela já está liberta. É assim que Deus faz. Quando tem, sabe, humildade, as portas se abrem. Quando tem orgulho, as portas se fecham. E aquela mulher foi, e eu te pergunto, parece um teste de orgulho, né? Aquela mulher, uma coisa que ela não tinha orgulho. Aquele teste foi para quem? Aquele teste foi para nós. Aquele teste foi para nós. Foi para todos nós. Aquele teste daquela mulher não foi para ela não precisava. Foi para a gente entender que com humildade e fé as portas da bênção se abrem para nós. Amém? Esse foi a segunda consequência. Então a segunda consequência, fecha a porta de bênção. E a terceira consequência de uma alma ferida? Terceira consequência de uma alma ferida é que uma alma ferida impede a pessoa de dar a devida honra a Deus. Uma alma ferida impede a pessoa de dar a devida honra a Deus. Imagine, queridos, se o plano de Naamã funcionasse. Qual era o plano de Naamã? O plano de Naamã, ele explicou. O plano dele era chegar até a porta lá, a casa do profeta. O profeta sairia, o profeta levantaria a mão de pé, passaria a mão sobre ele, oraria a Deus, ele ia ficar curado. Depois disso, ele entregaria aqueles presentes. Estou curado, obrigado, toma aqui. Aqueles presentes significavam o quê? Pagamento, tudo fruto do orgulho. Olha, eu não recebi nada de você não, tá? Tá aqui, ó, paguei muito, todo um monte de ouro, um monte de prata, um monte de roupa. Não te devo nada e você não quer significar nada para mim. Você, Israel, terra de Israel, eu comprei aí, estou pagando e estou indo embora. Entendeu? Se o plano dele funcionasse, que era Eliseu sair, fazer todo aquele ritual, ele ficar curado ali e pagar com o dinheiro que ele trouxe, ele jamais iria dar glória a Deus, jamais iria dar honra a Deus.
porque a alma dele estava ferida, a alma dele tinha orgulho, e ele não iria dar glória a Deus. Por isso que a terceira consequência de uma alma ferida é: uma alma ferida impede a pessoa de dar a devida honra a Deus. Impede. Ela acha que ela que fez, que ela pagou, mas o plano dele não funcionou. Porque quando ele chegou na porta, ele esperava ver o profeta, ele viu o mensageiro. Ele esperava que o profeta colocasse a mão nele, o profeta mandou ele dar 7 mergulhos numa água barrenta. O plano dele caiu por terra. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido: quando o seu plano cair por terra, o plano de Deus se cumprirá na sua vida. Aleluia! É preciso que o seu plano caia por terra para que o plano de Deus se estabeleça. E quando o plano de Deus se estabelece, acontece o que aconteceu com Naamã, uma cura extraordinária, espetacular. Ele ficou com a pele como de criança, sabe? Alma restaurada, espírito restaurado. Imagina esse homem quando chegou em casa, porque aquela arrogância dele estava nele. Se estava nele, atingia outras pessoas. Quando ele chegou em casa, era outro homem, sabe? E com seus comandados era outro homem. Em todo sentido era outro homem. E ele deixou claro, e eu termino lendo esse final do texto, quando ele diz no versículo 17: já que não aceitas um presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra aqui de Israel, pois o teu servo, olha só, olha como ele diz, olha como é que o general fala agora, olha como é que ele mudou, pois o teu servo, olha como é que ele está falando para o profeta, se chamando de servo. O teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor Yahvé. Agora ele deu a honra devida, a Deus. Ele ia sair sem dar essa honra, ele deu a honra devida a Deus. Olha o versículo 18: mas que o Senhor Yahvé me perdoe. O Senhor Yahvé é o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Mas que o Senhor Yahvé me perdoe por uma única coisa. Olha o perdão, ele já pede perdão a Deus, olha a humildade. Quando o meu Senhor vai adorar, agora ele fala: meu Senhor é o rei da Síria. O rei da Síria era o chefe dele, o Senhor dele. Quando o meu Senhor, o meu chefe, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, olha o espírito que ele servia, o Rimon era esse ídolo. Quando ele vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, porque ele era o ajudante de ordem do rei, era o comandante do exército. Onde o rei da Síria ia, ele ia. Então quando o rei da Síria ia adorar, o rei da Síria segurava no braço dele, apoiava e se ajoelhava. Ele tinha que se ajoelhar também, porque o rei continuava segurando o braço dele. Então ele disse assim: quando o meu senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, é meu trabalho, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor Yahvé perdoe o teu servo por isso. Quando eu fizer isso, me perdoe. Eu vou estar ajoelhado, mas o meu coração vai estar no Senhor Yahvé, não vai estar naquele ídolo ali. E Eliseu disse para ele assim: vá em paz. Vá em paz, foi a palavra final de Eliseu. E eu quero deixar essa palavra final também para você, querido. Fique em paz. A palavra paz em hebraico é shalom, e a palavra shalom é mais do que a paz em português. A palavra shalom significa paz, prosperidade, harmonia interior, tranquilidade. Então que a shalom, a paz do Senhor, entre e reine na sua vida, entre na sua casa, te transforme, e que este mergulho de hoje continue durante essa semana, você continue navegando nessa água, nadando nessa água, enquanto o Senhor vai te purificando, limpando e te tornando uma pessoa, uma nova pessoa em todos os aspectos, todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus, que é a água da vida,
onde nós estamos mergulhando, Ele se torne realmente o seu Senhor, aquele que te limpa, te purifica, te transforma, te abençoa. Que Deus te abençoe grandemente, no nome de Jesus. E eu termino orando por você. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por esse momento de compartilhar este pão, compartilhar essa tua palavra, esse pão que o Senhor nos deu, esse banquete que agora sendo dividido por tantas pessoas aqui na igreja agora e também em todos os lugares onde essa palavra está chegando. Meu Pai, que a bênção desta palavra encontre lugar em cada coração. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça, continue livrando do mal, dando uma semana poderosa, uma semana de milagre, porque nós estamos no mês de missão, mês de milagres. Que a tua bênção, que a bênção desse mês repouse sobre cada casa. E mais uma vez oramos pelo Brasil e pelo mundo contra esse mal que nos atinge, mas já está decretado que este mal já está sendo eliminado no nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.